Vamos começar o nosso programa de estreia de grandes debates sobre a engenharia nacional. Hoje, colocando na mesa um tema que é o tema de hotéis, desenvolvimento de projetos de engenharia de hotéis pelo Brasil. Esse é um projeto em conjunto aí do Instituto de Engenharia com a Convisão CNC, Central de Notícias da Construção. E para falar sobre esse tema, nós estamos aqui hoje com o Rômulo Silva, que ele é diretor de desenvolvimento de franquias da rede Accor, rede francesa, com diversos projetos pelo Brasil. Estou também aqui com a Miriana Marques, que é vice-presidente de Administração e Finanças aqui do Instituto de Engenharia, e com o Ivan Weitele, que é o vice-presidente das divisões técnicas do Instituto. Está começando o podcast Visão da Engenharia, o conteúdo para construir o seu dia. Rômulo, vamos começar com você uma pergunta fácil, né? Como que está o ambiente hoje de negócios do setor de hotéis no Brasil? Como está hoje? O que você enxerga de diferenças entre o passado e o que você tem assim um pouquinho de perspectiva dos próximos anos? Bom, obrigado. Primeiro, obrigado do convite de participar desse debate. Regis, sabe que essa pergunta é a pergunta que eu mais ouço ultimamente, né? Eu acordo no café da manhã com essa pergunta, almoço com essa pergunta, passo durante a tarde e a noite com essa pergunta: como é que está o setor hoteleiro? E a notícia é muito boa. A gente, ainda bem, né, passado o susto de pandemia, passado o susto, os vários sustos que a gente passa, né, no setor, e a gente como brasileiro está bem acostumado a passar susto, não é? Bem da verdade é essa, mas o de maior impacto realmente foi a pandemia, onde a gente teve hotéis fechados, a gente teve uma baixa taxa de ocupação, a gente passou um momento bem difícil, mas isso tudo, graças a Deus, como também em outros setores, é passado. E nós já retomamos a taxa de ocupação, a diária média, o resultado dos hotéis já está bastante superior ao que foi registrado até antes da pandemia. Então, a demanda já está maior do que era antes da pandemia. Então, a gente vem aí numa crescente, num movimento bastante interessante, né? E por que dessa crescente, né? Acho que é importante a gente resgatar o histórico da hotelaria. A gente tem que lembrar que a gente passou por alguns processos, alguns períodos complicados aí, econômicos e políticos também no Brasil, e isso acaba afetando o humor do empresário, o humor de quem está disposto a investir na construção de hotéis, né? A gente vem aí numa sequência, infelizmente, de crises, seja a pandemia, seja a crise econômica, seja a crise política, mas o bem da verdade é que desde 2016 a gente não vinha, né, pelo menos, num crescimento, registrando crescimentos na área de hotelaria, né, no desenvolvimento de novos hotéis, na construção de novos hotéis, né. A gente na Accor, que já chegou a ter anos com mais de 60 projetos assinados, agora a gente vem registrando 20, 25 projetos, menos da metade do que vinha antes da pandemia, não, né? Antes das crises econômicas, né? Esse período de crescimento, teve bastante projeto, foi ali 2013, 2014, 2015, por ali, né? 2013, 2014, o ápice em 2015, né? Seguramente o ano recorde de contratos assinados pela Accor. Foram quase 60 contratos na América do Sul. Quando você fala de Brasil, quase 50 contratos. Então, um ano com bastante volume. E essa quantidade nunca mais aconteceu. A gente espera que com a retomada, talvez a gente não chegue a 50. Eu acho que também 50 era um número bastante elevado. A gente tinha outro momento, outro momento de economia, mas a gente acha bastante razoável. A gente está tratando de um número entre 35 e 40 hotéis por ano, bastante razoável, que é quase que o dobro do que a gente vem fazendo agora. A gente vem fazendo entre 20 e 25, a gente espera registrar aí próximo de 40, tal, que é um índice
que a gente tem buscado aí, a quantidade de hotéis a serem construídos aqui no país. Tá? Isso da Rede Accor. Isso da Rede Accor. Você imagina essa participação da Accor? Qual é mais ou menos esse percentual em relação ao todo? Quanto poderia ser esse mercado hoje aí daqui para frente? Essa é uma boa pergunta, Regis, porque o mercado brasileiro ele vem se modernizando na hotelaria, né? Como todos os setores passam por crescimentos e por melhoras nos processos, nos procedimentos e tudo, a hotelaria também não é diferente e o processo de melhoria da hotelaria é através de fazer uma hotelaria através de redes, né? O mercado, quando você tira uma fotografia de 20 anos atrás, a gente tinha algo como 70%, 75% dos quartos de hotel como hotelaria independente. Né? O que é hotelaria independente? É a pessoa que decide por conta própria juntar um grupo de pessoas ou por ele mesmo fazer um hotel sem ajuda basicamente de um profissional ou de uma empresa profissional. Então ele monta o hotel, opera com a família e vai conduzindo a operação desse hotel, sem uma rede, sem grande apoio de redes, seja redes internacionais ou redes nacionais. Tá? Esse índice, esse 20, agora recentemente, está próximo de 40%, hoje 40%, 45% já são hotéis de rede, quase que dobrou. Né? Então, assim, as pessoas vêm procurando mais, quando se faz um hotel, fazer com hotelaria de rede. Né? Não dos novos hotéis. Dos novos hotéis, eu diria que 85%, 90% dos hotéis que se faz hoje, as pessoas já procuram uma rede internacional, mas do portfólio, da quantidade total de hotéis que existe no Brasil, hoje, cerca de 40% hoje é hotelaria de rede, né? Hotéis operados por marcas de rede. Hoje a gente deve ter algo como 550 mil quartos de hotel, desses 550 mil quartos de hotel, próximo de 200 mil são hotelarias de rede. Metade rede nacional, metade rede internacional. 100 mil e 100 mil. O Brasil, tá? Uma fotografia, isso é um estudo da Jones Lang LaSalle, tá? O último estudo, inclusive, de 2023. A Accor, das redes internacionais, em geral, representa metade desse número. Então, quando se fala do desenvolvimento de novos hotéis, da construção de novos hotéis, de cada 4 hotéis que vai sair no país, 1 vai ser a Accor. 2 vão ser independentes, 2 vão ser de redes nacionais, 2 de redes internacionais, 1 da Accor e 1 da concorrência. Tá? Esse é mais ou menos o tamanho do mercado hoje. Tá? É assim que a gente vê o crescimento acontecendo nos próximos anos. E em relação à América Latina, aqui, por exemplo, esses índices do Brasil, como é que estão em relação, sei lá, por exemplo, Argentina, Chile? Sabe que o que é curioso os países da América Latina, apesar de eles tiveram grandes desenvolvimentos nos últimos anos, tá? Não tanto a Argentina, mas Peru, Colômbia e Chile tiveram grandes desenvolvimentos hoteleiros nos últimos anos, ao ponto de alguns desses países estarem passando por super oferta de hotéis. Tá? E esses mercados hoteleiros hoje, eles têm mais... A gente tem um estudo, talvez não seja a melhor forma de medir a quantidade de hotéis num determinado país ou numa cidade, mas a gente tem uma média, que é a média que a gente tem disponível hoje, de quartos por 1.000 habitantes. Tá? Quando a gente fala de quartos por 1.000 habitantes, Peru tem mais quartos que o Brasil, Argentina tem quase o dobro de quartos por 1.000 habitantes, Chile, Colômbia, até Venezuela, acredite se quiser, tem mais quartos por 1.000 habitantes do que o Brasil. O Brasil hoje está próximo de ter 3 quartos por 1.000 habitantes, depende da métrica que você avalia, mas 3 quartos por 1.000 habitantes, a Argentina tem 6, a Venezuela tem 4, sabe? Então, por essa métrica, eu olho o copo meio cheio, meio vazio, eu olho o copo meio cheio. Então, o que eu vejo não é que os mercados estão super ofertados, é que o Brasil tem muitas possibilidades ainda de crescer na hotelaria, sabe? Então, a gente tem uma hotelaria que ainda precisa se modernizar,
e muitas oportunidades de hotéis ainda para serem feitos no Brasil. Tá? Então a gente está começando, tá se desenvolvendo mais se é que a gente pode chamar assim, de uma democratização da hotelaria. As pessoas mais humildes assim, tinham um certo receio de usar hotéis, sabe assim? Eu vou para um evento, um batizado, um casamento na casa de um familiar, não se tinha tanto hábito de ficar num hotel. Parecia até uma desfeita, né? Com o familiar falando, não, peraí que eu vou esticar um colchão aqui. Isso está mudando. As pessoas vão para um evento, para um batizado e tal, falam, não, eu não quero incomodar o parente e tal, prefiro ficar num hotelzinho na cidade. Né? Coisa que vem, de certa forma, a democratização do uso do hotel. E muito disso, é a rede Ibis que trouxe isso. Né? Eu sou da Accor, a Ibis, a marca Ibis é uma das marcas da rede Accor, a principal marca no Brasil, sem dúvida, dos 370 hotéis, dos 380 hotéis que a gente tem no Brasil hoje em operação, mais de 220 hotéis são da marca Ibis. Né? E a pessoa quando viaja, né, eu recebo gente do Brasil inteiro, visito o Brasil inteiro, a pessoa quando vai para determinada cidade, a primeira coisa que pesquisa é se tem um hotel Ibis. Eu vou para Palmas, eu vou para Ouro Preto, eu vou para, enfim, qualquer cidade no país, vou para Pelotas, tem hotel Ibis nessa cidade? Eu entro lá para ver. Tanto que tem no site da Accor, que é um bom um termômetro que a gente tem como desenvolvedor de hotel, eu pego o site da Accor e vejo onde as pessoas estão pesquisando que eu ainda não tenho hotel. Vou dar um exemplo aqui, próximo da gente aqui, que não está nem a 100 quilômetros, Limeira. Limeira eu tenho quase 3.000 pesquisas mês de hotel Ibis em Limeira. E eu, incrivelmente, ainda não tenho um hotel Ibis em Limeira. Vou ter, tá a caminho, tá? Mas não tem. Então, tem destinos como eu não estou falando de Limeira, porque está aqui no quintal, basicamente. Mas eu tenho isso o Brasil inteiro. Né? Eu viajo o Brasil inteiro atrás de oportunidades de desenvolvimento de hotel. Mirena, o assunto dele eu acho que tem muito com o que a gente estava discutindo um pouquinho aqui antes de começar esse nosso debate, né? Exatamente. É uma pergunta que eu gostaria muito de fazer para o Rômulo. É assim, pelo que eu entendi, você trabalha numa área responsável pela escolha dos locais de implantação de um hotel. O exemplo que você deu agora, Limeira não tem o hotel da nossa marca, vamos chamar assim. Então eu queria te perguntar o que você leva em consideração para a escolha desse local? Infraestrutura, modais de transporte? Daí fique à vontade. Legal. Ótima pergunta. E também é o tipo é a pergunta que me fazem todo dia, né? Assim como é que está o cenário econômico, como é que está a hotelaria, também é como é que a gente escolhe o local ideal para instalação dos nossos hotéis, né? Primeiro de tudo, né? A gente tem um mapeamento no Brasil de quais cidades a gente quer estar. E esse mapeamento é muito baseado em índices demográficos como economia, população, PIB de serviços, né? E por que o PIB de serviços é importante? Porque é o PIB de serviços que gera demanda de pessoas transitando na cidade. Né? Eu posso ter um PIB, uma cidade riquíssima em PIB de agricultura, mas ela vai ter poucas pessoas circulando na cidade. Né? Então, quanto maior o PIB de serviços em uma cidade, mais interessante para a instalação de um hotel das nossas marcas. Né? Então, eu tenho o que a gente chama internamente de índice Accor, né? Que eu avalio, como eu falei, PIB, população, PIB de serviços, se a cidade está crescendo economicamente ou não. A gente avalia o parque hoteleiro da cidade, se ele é defasado, se não é, se tem rede internacional, se não tem. Então a gente já tem um mapeamento mais ou menos da onde a gente quer estar. E aí a gente começa a estudar as possibilidades. Tem algumas possibilidades que a gente é reativo, né, que as pessoas nos procuram, né? Isso é a maioria dos casos, tá? Hoje. E tem algumas onde nós somos proativos, onde a gente vai atrás, do tipo Limeira, a gente procura algum parceiro e fala... porque uma coisa importante, tá? Só um parênteses, os hotéis não são da Accor, tá?
Os hotéis, eles são ou administrados ou são franqueados pela Accor. A Accor é detentora da marca e ela pode operar o hotel ou pode fornecer a marca para que um terceiro opere. Tá? O investimento na construção do hotel, na aquisição do terreno, e todo o investimento necessário para a construção do hotel é feito sempre por parceiros nossos, em geral parceiros locais. Tá? Então, o caso de Limeira, por exemplo, a gente procura sempre um parceiro local, uma pessoa capitalizada, uma pessoa que já faça investimentos em hotelaria, ou um grupo de pessoas para fazer essa construção desse hotel. Então a gente tem, em alguns casos, a ação proativa, onde a gente identificou a cidade e vai atrás dela, e tem talvez 80% dos casos que nós somos reativos, é uma pessoa que tem uma área, tem uma cidade, tem um terreno e chega para a gente. Aí começa, né, que aí vai como é que a gente avalia. Então, ligou uma pessoa de uma cidade X, sei lá, vamos falar Boituva, que me vem na mente aqui, não sei porquê, mas Boituva, ligou alguém de Boituva que tem um terreno lá, fala, Rômulo, você quer instalar um hotel aqui em Boituva? Eu olho eu já sei que sim, é uma cidade que me interessa para ter hotel, uma cidade que está dentro do meu índice Accor, então eu falo, bom, Boituva interessa sim, vamos continuar a conversa, me manda seu terreno. O terreno eu vou avaliar, primeira coisa é saber se é um terreno que tem um tamanho adequado. Para isso, o ideal seria ter um estudo de massa já, né? A gente já entra na parte de arquitetura um pouco, porque eu preciso estar alinhado com o plano diretor da cidade para saber se eu estou falando, se ele tem um terreno de 2.000, 3.000, 4.000 metros, quantos quartos de hotel da minha marca vai caber nessa área, nesse terreno dele, respeitando os recuos, todas as limitações de construção, gabarito, tudo que precisa ser feito. Então, o ideal é que tenha isso. Mas como a gente já tem uma equipe técnica, quando a gente vê um terreno, a gente já mais ou menos sabe se cabe ou não um hotel no terreno que ele nos apresenta. Então, eu olho o terreno e falo, bom, esse terreno sim pode ser um terreno que caiba um hotel. Se tiver um estudo de massa, melhor. Se não tiver, me parece que cabe. Tá? Mas isso não é o principal. O principal não é caber um hotel. O principal eu olho 3 coisas. Localização, localização e localização. É sempre o que importa. Né? Para todo negócio, location, location, location. E é isso mesmo. Assim, a localização tem que ser importante. Mas tirando, vamos afastar o location, 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 que é para todos os business, para todo tipo de comércio, tudo vai importar location, location. Location, location, location. Eu olho, de fato, 3 coisas. Primeiro, entornos. É importante para os hóspedes que vão ficar nesse hotel ter atrativos no entorno, do tipo um restaurante, uma loja de conveniência, atrativos do tipo uma praça, algo para caminhar, uma boa vista. Então, tudo que vai aumentando os atrativos, um shopping center, então, tudo isso conta ponto, né, na avaliação dos entornos. Esse é o primeiro. Entornos eu olho e bacana. Segundo, é importante ter acessos, porque às vezes o hotel está na beira de uma rodovia, que é uma rodovia importante, que tem uma boa visibilidade, que tudo, mas o acesso é complicado. Ele tem que fazer um retorno 3 km para frente, aí ele tem que voltar, aí ele vai passar por trás do hotel para dar uma volta, e o acesso é complicado. Então isso é ruim na avaliação de um hotel. Tá? Então, entornos, acesso e visibilidade. Se é um hotel que ele tem na rodovia, voltando ao exemplo da rodovia, que nem sempre é o mais adequado, tá? O ideal é quanto mais central, melhor hoje. Há 20 anos atrás, a gente falava de fazer hotel em rodovias, porque não existia aplicativos para se fazer reserva. Né? A pessoa estava passando, olhava na rodovia, via, quero ficar naquele hotel, parava, né, e via, se hospedava lá. Hoje a gente tem aplicativo, hoje ninguém baixa o percentual de pessoas que chegam num hotel sem reserva. Né? As pessoas vão através de aplicativo. Pega o aplicativo e fala, acho que eu vou parar na cidade tal, em Leme, em Araras, eu vou parar aqui e vou me hospedar, deixa eu ver o que tem aqui na Booking, ou no aplicativo da Accor, ou em algum canal aqui onde eu vejo onde eu vou me hospedar. Então, hotel em rodovia nem sempre hoje é o melhor atrativo.
A gente gosta de hotéis centrais que tenha vida próxima desse hotel, que é onde o hóspede quer ficar. E é importante que tenha visibilidade, né? Falar que um hotel tem visibilidade numa rodovia é fácil, porque você vai fazer lá, ele vai, a menos que ele fique enterrado, tal, que não é bom, ele tem que estar alto, tal. Ele, mesmo na localização central, eu tenho que conseguir enxergar ele. As pessoas têm que saberem que esse hotel existe lá, porque ele acaba se tornando um outdoor dele mesmo, sabe? Então, esses 3 pontos, quando eu vou numa cidade, é o que eu olho: entornos, visibilidade e acesso, tá? Além do location, né, gente? Isso é o primordial. Então, para resumindo é isso. A cidade é interessante economicamente, os índices demográficos, o crescimento populacional, tudo é interessante? Sim. O terreno parece que cabe uma construção de hotel? Parece que cabe, legal. E ele tem todos esses atrativos. Ele não precisa ser 10 de 10, tá? O ideal é que você anota 10 de 10. Ele pode ser 8,5 de 10, assim. Ele é aqui e tal, mas ele tem um acesso que assim a gente vai fazer uma avenida aqui, tudo bem, sabe? A visibilidade dele, ele ficou um pouquinho enterrado, então você vai começar a ter visibilidade dele a partir do primeiro andar. Tá bom, vai. Não precisa ser 10 de 10, tá? Para um hotel econômico. Agora, se for um hotel mais premium, aí tem que ser 10 de 10, sabe? Mas para um hotel econômico, para um hotel da família Ibis, ele pode ser uma nota 8,5 de 10, uma localização, um terreno não 100%, um terreno 85% do ideal, tá? Então, é assim que a gente avalia. O processo é esse, assim, é bastante simples, assim. Obrigada. Ô, Rômulo, o Ivan está ansioso aí para fazer uma pergunta. Eu estou sentindo ali que ele está coçando aí o Ivan para perguntar. Estou ansioso, aguardando. Vou parar de coçar. Pelo jeito, você deixou bem claro as opções para chegar no ponto, né? Location. Agora, entendi também que vocês têm uma equipe de arquitetura para estudar as opções, mas como vocês chegam num partido arquitetônico e como vocês chegam nas opções de engenharia, técnica de construção, e se o projeto de vocês chega num detalhamento que vai até conservação ou manutenção do hotel. Estou gostando que a gente está seguindo uma sequência, sem ter combinado, né? Parece até combinado, mas a gente está seguindo uma sequência e a gente está justamente seguindo a sequência do desenvolvimento. Primeiro a história, se a economia comporta, depois como é que é a localização, e aí a gente está no terceiro passo agora, que tá bom, vamos fazer hotel. Qual é o próximo passo? Que é esse passo? Rômulo, você precisa lembrar que você está aqui no Instituto de Engenharia. Pois é. Então. Engenheiro é tudo bitolado, ele vai numa linha de raciocínio linear. Funcionou assim, bem, funcionou bem. Se você já tivesse numa Pan-Americana de artes, aí o raciocínio é um pouco distinto. Né? Estou adorando que está numa linha, apesar de eu ter uma formação de hotelaria, de marketing, né, e de controladoria, uma formação meio estranha, um pouco de cada, eu tenho um pouco dessa organização na minha cabeça, então eu gostei que está numa sequência lógica. Então, para responder a sua pergunta, Ivan, essa é a próxima etapa, quando a gente fala, bom, legal, cumprimos todas as etapas, a cidade é legal, o terreno é legal e tem localização boa, visibilidade, acessos e tal. Vamos fazer o hotel. Então a gente estamos formalizados, a Accor e o proprietário da área, o grupo de investidores, as pessoas que vão participar desse projeto em fazer o hotel. Aí é onde a gente começa a parte de arquitetura, de fato. Então a Accor tem uma equipe de engenheiros e arquitetos que apoia o proprietário do hotel e a equipe de engenharia e construção dele, eventualmente contratada para isso. Às vezes ele tem uma própria, às vezes é uma terceirizada. A gente, como Accor, nós acompanhamos e damos toda a assessoria durante a construção do hotel. A gente já tem os nossos guidelines, então quando você pega um Ibis, a gente já
A primeira coisa que a gente faz é organizar com o proprietário que quer fazer o hotel e fala, você tem arquiteto próprio, tem engenheiro próprio, ou você quer que nós, como Accor, indiquemos para você? Tá? A gente, por uma questão de conhecer os arquitetos que a gente trabalha e por uma questão que quando você já tem os arquitetos que conheçam do produto, fica mais fácil desenvolver, a gente prefere que trabalhe com os arquitetos que a gente já conhece, que já estão no nosso hall de arquitetos homologados, né? Porque ele já sabe fazer um Ibis, ele já sabe fazer um novo hotel, ele já sabe fazer um Puma. Então, a gente gosta de trabalhar com esses arquitetos, o que não impede do proprietário do hotel falar, não, eu já tenho meu arquiteto, eu sou dono de uma construtora aqui e já tenho a minha equipe de engenharia, já tenho a minha equipe de arquitetura aqui, vou trabalhar com a minha equipe. Tudo bem? Tudo bem. Talvez seja um processo um pouco mais demorado do que o habitual, porque tem que essa equipe tem que conhecer o produto, então vai ter que ter uma imersão na marca, uma imersão na parte de arquitetura da marca, e aí para poder começar a fazer o projeto do hotel. E aí a gente, como Accor, o processo construtivo, de fato, a gente não tem uma grande exigência, tá? Não fala, tem que ser alvenaria, tem que ser metálico, não tem. Pode ser o processo que for mais adequado para o construtor, o que couber no budget, ou no tempo, ou no que for do proprietário do hotel, da pessoa que quer fazer o hotel. O que a gente vai exigir são os padrões da marca, do tipo, um quarto de hotel Ibis tem 18,73 metros quadrados cada quarto. Esse é o quarto padrão. Não tem, então já tem o quarto, isso é quarto com banheiro, tá? O quarto é essa, então já tem as dimensões, tem uma planta pronta já que eu entrego a planta. A planta do quarto é essa aqui. Você quer fazer uma recepção, uma parte de lobby diferente? Aqui a gente já tem qual é a metragem de lobby, qual é a metragem de área de governança, de camareira, qual é o tamanho do restaurante, qual é o tamanho da academia, a gente já tem tudo isso pronto. Nossos guidelines estão prontos para fazer. O arquiteto que pega isso, ele fala, bom, tá fácil aqui, eu vou conseguir fazer aqui uma planta. Você quer inovar um pouco? Tem condições de inovar no lobby, fazer uma coisa diferente. Ao invés do lobby ter balcões, eu posso fazer espaços de atendimento, né? Porque a hotelaria, como vem se modernizando, você não tem mais aquele balcão, né? Os hotéis hoje mais modernos, você não faz mais aquele balcão onde os recepcionistas ficavam atrás desse balcão. Hoje você faz totens de atendimento. A pessoa às vezes fica em pé, às vezes é uma bancada que ele senta ali e vai fazer um check-in no iPad junto com a pessoa. Então, cada vez mais a gente vem modernizando essa história do atendimento do hóspede. Então, e o arquiteto e a engenharia, a arquitetura e engenharia, obviamente que tem que estar caminhando com a evolução do produto Ibis. Então, por isso que, por mais que se tenha um arquiteto, um engenheiro local, a gente tem que estar sempre acompanhando, a nossa equipe nossa área técnica está toda hora acompanhando o projeto para ver se ele está sendo feito de acordo com os nossos padrões de marca. Tá? E a fachada, você tem variações, por exemplo, sei lá, o Ibis. Você pode ter um Ibis, sei lá, Campos do Jordão, guardando vamos dizer, aqueles aspectos típicos de Campos do Jordão. Você pode ter uma específica, por exemplo, para praia, para Florianópolis, por exemplo, que tem aspectos diferentes, sim. Pode, sim. Não só pode, como deve. Deve, assim. Se a gente de novo, né, isso é parte da modernização da hotelaria, né? Quando a gente pegava um hotel, uma construção de um hotel Ibis, há 15 anos atrás, até menos, talvez até 10 anos atrás, a construção de um hotel Ibis, eu vou dizer sem medo aqui, era um hotel careta, era um caixote. Você fazia uma construção quadrada, janelinha, 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 janelinha. Você olhava o hotel, você passava na cidade, você olhava e falava, aquilo ali é um hotel Ibis. Só de olhar, você já sabia. Você vai, janelinha, janelinha. Hoje, isso, se tiver dentro da Accor alguém que fizer isso, com certeza essa pessoa amanhã não vai estar mais empregada na Accor. Sabe? Então, o que tem de premissa lá?
apesar do Hotel Ibis, eu estou dando exemplo de Ibis, mas isso serve para as outras marcas também, tá? Para Novotel, para Mercury, para Sofitel, tá? Apesar do Ibis ser uma marca extremamente padronizada, não se pode ter um hotel igual ao outro dentro da nossa estrutura. Não se pode. Você vai fazer... Porque tem gente que pega para mim que chega realmente... o cara quer fazer um hotel em Olímpia, fala, você já deve ter um projeto pronto. Me entrega um projeto pronto de Hotel Ibis. Aí fala, não é negativo, jovem. Não é assim que funciona. Você tem que fazer um projeto. Um hotel de 120 quartos, pega aí que eu vou jogar aqui. Não. É um projeto novo. Tem que ser feito um hotel do zero. Bom, vocês sabem mais que ninguém que essa história de projeto pronto nunca serviu para nada, né? Nunca se conseguiu encaixar um projeto de 124, seja uma loja, seja tudo que for, tudo é um projeto novo, né? Então, a história de fachada, não só fachada, mas fachada, lobby, tudo, mas a fachada é o principal. A fachada tem que ser destaque. A fachada, às vezes, assim, a dinâmica é fazer uma janela um pouco mais para fora e pintar de uma cor diferente e fazer um mosaico, sabe? A gente está fazendo um projeto que ainda estou sob NDA, que eu não posso falar, mas que essa fachada ela se movimenta. Ela vai, conforme você vai movendo as aletas, ela vai tendo uma imagem que ela vai se movimentando. Então é um hotel que é dinâmico, que você pode pôr figuras do que está acontecendo no momento. São figuras. Então aqui de um lado, é como outdoor, sabe esses outdoors que tinha que vir, é uma coisa, é quase aquilo, só que numa estrutura. Você imagina um hotel de 20 andares, essas aletas, conforme você vai, ou você se movimenta, ou as próprias aletas se movimentam, vai mudando a dinâmica da fachada. Então é isso que a gente vem fazendo ultimamente, trabalhando muito em arquitetura, trabalhando muito em design, e esse é o futuro da hotelaria. E falando em futuro da hotelaria, só para eu não perder a onda aqui, a gente tem um produto novo que a gente está trazendo para o Brasil. O primeiro hotel abre ou final desse ano, ou no início do ano que vem, que é uma marca que chama Tribe, que é, para mim e para a gente da Cor lá, é o hotel do futuro. É o hotel que é a gente chama assim de affordable luxury, que é um luxo acessível, sabe assim? Mas é um quarto de Ibis bem decorado, uma decoração mais lifestyle, com mais requinte, com mais... É um hotel moderno, é um quarto pequeno, porque o que a gente tem sentido? O hóspede, ele não procura tanto, o hóspede, ele assim, óbvio que tem um padrão de hóspede aí que procura luxo, e preço não é problema, então esse não é problema pagar 2.000, 1.500 de diária média. Mas o hóspede intermediário aí, ele não se importa se um quarto tem 30 metros ou se tem 20. O que ele quer é ter um bom design. Obviamente, cama, café, banho, isso tem que ter, isso é padrão, isso é commodity. Isso e tem Wi-Fi também, tá? Wi-Fi, cama, café, por que pareça, isso é commodity. Isso é, como diria um ex-ministro, isso é imexível, né? Não é? Então, não, e já pensou a Miriana aqui sem Wi-Fi? Ela que não sai desse telefone o dia todo aí, já pensou o que ela faria? Mas ela quer fazer uma pergunta aqui também. É uma pergunta. Eu comecei a pensar em uso, mas na verdade eu acho que é hóspede. Eu entendo que existem vários tipos de hóspede. Aquele hóspede corporativo. Então ele vai para uma convenção, ele vai para trabalhar. Eu tenho aquele hóspede que vai para férias. Eu vou ficar no hotel, mas eu vou conhecer uma cidade. E eu tenho aquele hóspede que vai... Então, daí voltando ao hóspede de férias, acho que não é o tom. Ele precisa do hotel para passear com a família na cidade. E eu tenho o hóspede que vai para o resort. Ele nem vai sair do hotel. Dessas três situações hoje, qual é aquela que tem uma maior demanda? Ou que nem eu escrevi, qual é a tendência? Legal. Desses três tipos de hóspede? Legal. Eu diria assim, depende da localidade. Porque quando você fala de São Paulo, capital, é mercado corporativo. Se eu vou para o Rio de Janeiro, tem meio que
35, 65, 30, 70, assim. Mercado corporativo com lazer, mais para o corporativo do que do lazer. Se eu vou para Foz do Iguaçu, também tem um misto de lazer e de corporativo. Se eu vou para Olímpia, é lazer, sabe? Então, depende muito do destino. E a gente aprende a olhar o mercado, a gente como Accor, a gente tem mais de 40 marcas de hotel. Cada marca é para um tipo de público e de bolso, sabe? Eu tenho marcas voltadas para o lazer, eu tenho marcas de quem quer pagar barato, quem quer pagar um pouquinho mais, quem quer um premium ou quem é um ultra luxury. A gente tem marca de hotel, que é, bom, tem aqui no Brasil tem o Fairmont, né, do Rio de Janeiro, que é da Accor, que é um hotel que faz diárias de R$2.000, R$2.500. E a gente tem Ibis Budget em cidades como Não Me Toque, que é o interior de Rio Grande do Sul, que tem diárias de R$130, R$140. Então, assim, a gente tem hotéis para todos os bolsos e para todos os mercados. O que a gente tenta identificar qual é a demanda. Essa cidade é uma cidade que tem demanda para esses 3 tipos de público. É o corporativo, é o evento ou é o lazer. Tem esses 3 e está perfeito. Quando eu vou para um destino como Penha, que é interior, cidade praiana, é onde tem o Beto Carreiro. É uma cidade super curiosa, porque está começando agora a gente falar de hotelaria de rede, sempre teve, hoje deve ter talvez 150, 200 hotéis lá, mas todos hotéis e pequenas pousadas, são aquilo que eu falei, comecei nossa conversa falando dos hotéis independentes, né? Você não tem nenhum grande hotel de rede, está começando agora, uma rede nacional que começou a colocar hotéis lá, mas é um mercado que tem 3 públicos. Tem o lazer, e o lazer que se divide em 2 ainda. Tem o lazer praia e o lazer parque, que veja como é complicado. Você tem 2 públicos, porque ou a família vai para o parque, ou vai para a praia, ou vai para os 2. Mas assim, são públicos diferentes, são pensamentos diferentes, tá? Mas óbvio que ele pode ir para um e estender para outro, ou ir para outro e estender para um. Mas ali você tem também público de eventos, porque tem um centro de eventos em Balneário Camboriú, que é gigantesco, que atrai um grande público. E você tem o público corporativo das empresas que tem lá. E tem um outro público, assim, tem um público ainda de aeroporto. Porque a gente não está com que assim, as pessoas que têm que voar para um destino, têm que ir para São Paulo, ou têm que pegar um voo internacional, que acaba passando uma noite no hotel. Então, quando a gente avalia, a gente vai ver qual é o tipo de público, qual é o mercado que a gente quer atender com aquele hotel. E isso é super importante, porque vai dizer quantos quartos família eu tenho que ter. Entendeu? Assim, esse hotel vai ser um hotel corporativo. Se for corporativo, mais para o meio de semana, eu tenho que fazer menos quarto família. Porque o quarto família ele é um pouco maior. Ao invés de 18, eu tenho que fazer 22 metros quadrados. Porque eu tenho que colocar uma cama extra no quarto. Então é um quarto que cabe 3, 4 pessoas apertado. Mas o ideal para 3, mas 4 caberia. Então uma família comum. Cabe 4 pessoas. O quarto de 18 metros já fica complicado. Às vezes uma criança pequena, dorme na cama com os pais. Dá para colocar um bercinho do lado. Mas não dá para colocar uma outra cama. Entendeu? Então, identificar o público é parte do negócio de saber que produto que tem que encaixar lá. Volta naquela primeira pergunta. A tendência é em função da cidade, né? É isso. E assim, cidade e que público... Vou dar um outro exemplo, que é super curioso. A gente está fazendo um hotel agora, está terminando, deve abrir esse ano, em Maragogi. Quem conhece sabe, a cidade, um canto, um dos mares mais lindos que o Brasil tem aqui, uma cor de mar linda, e um destino incrível. A gente está fazendo um produto Ibis, né? O que não parece ser óbvio quando você olha, num primeiro olhar, não parece ser óbvio, porque você fala, por que não um resort? Por que não fazer um resort? Porque você começa a imaginar, só tem resorts lá. Tem um resort espetacular, de um pessoal que faz um belíssimo trabalho, não é da Rede Accor, é o Salinas Maragogi, eles operam um hotel que é um espetáculo lá,
vive lotado, vive assim, até difícil de conseguir, porque realmente bem procurado. Por que não fazer um outro resort desse? Porque eu acho que esse público já está bem atendido. O que a gente quer com um Hotel Ibis, e aí a gente criou uma variação do Hotel Ibis, a gente está fazendo um Hotel Ibis Styles Resort. O que é esse Styles Resort? É nada mais do que um Hotel Ibis que eu coloco uma piscina um pouquinho maior, coloco maior quantidade de quartos família, coloco uma área kids e coloco uma academia um pouquinho maior. Tá? E esse, em Maragogi, está frente mar. Não é um hotel destino. Não é para quem vai para Maragogi para ficar no resort. É para quem vai para Maragogi para conhecer as piscinas naturais, para visitar as outras praias, para visitar os outros destinos. Esse é o propósito desse Hotel Ibis. Porque para quem quer ficar dentro do resort, já tem o Salinas, tem outros tão bons, não tão bons quanto Salinas, na minha opinião, mas tem outros resorts muito bons lá. A gente falou, não, eu quero pegar outro público, eu quero pegar uma classe mais que não tem um ticket de R$1.500, R$2.000 para pagar, que não consegue pagar esse ticket, e deve imaginar que deve ter uma parcela grande aí, que consegue pagar R$350, R$400 na diária, que é o que vai ser o valor dessa diária para um Hotel Ibis. Que ele vai olhar e falar, poxa, eu consigo ficar 5 dias, pagar R$2.000 no Hotel Ibis e levar minha família. Então, assim, a gente acha que vai ser um sucesso, porque é um hotel, e aí você vai estar em Maragogi, vai conhecer a barreira de corais, vai conhecer as praias que tem lá, lindíssimas, então você não vai ficar no hotel, você vai para o hotel para tomar café da manhã, para dormir numa boa cama, para ter o uso de um bom chuveiro, e isso. Tá? Deixa eu perguntar, você falando assim, me veio uma lembrança, muitos anos atrás, eu não vou lembrar o nome do hotel, meu pai foi trabalhar na usina de Angra. Daí aconteceu isso. Ele foi trabalhar, daí neste hotel, deram para ele um quarto de hotel. Era um hotel enorme, tinha, eu acho que tudo que você falou. Daí meu pai perguntou, minha família queria passar férias, eu quero trazer. Daí tinha flat, no mesmo lugar de um hotel, tinha essas opções que você está falando. Só que no caso você comparou com um resort, mas era um resort que o hóspede podia escolher, quero ficar num flat, porque eu vou cozinhar, fica mais barata a minha diária. Não, quero ficar num quarto, R$1.000. Não, quero um chalé para ser pé na areia. Daí vocês também fazem esse, porque vocês fazem esse tipo de, eu posso chamar de hotel? Esse não é o conceito multipropriedade, aqueles também? Tem, né? Mistura um pouco. Tem um pouco de cada, pode ser um, pode ser outro, né? O que a gente também está trabalhando em desenvolver? Hotéis, mas aí não seria muito com as marcas econômicas, seria do tipo um Novotel. Você tem lá, faz um Novotel, vamos dar o exemplo de Maragogi de novo, porque a gente já falou agora, um Novotel de 200 quartos, que é um hotel puro. E eu faço do lado do Novotel, residências Novotel, que você pode morar, ou pode locar, mas usa a marca Novotel. Tá? Você tem todos os padrões de atendimento, você precisa de algum serviço do hotel, o hotel vai te prestar. Isso a gente chama de branded residence. Tá? É uma residência que pega o nome do hotel emprestado e você recebe serviço, recebe padrão. Tá? O que pode ser usado como segunda moradia ou pode ser usado como locação direta. Né? Então, isso sim a gente tem. Tá? Agora, o que tem também é a história da multipropriedade, que é algo que vem crescendo muito no país. Né? O último dado que tem do levantamento feito pela Caio Calfá Real Estate, que é a empresa de consultoria que faz esse levantamento da quantidade de empreendimentos em multipropriedade, são 180 hotéis em multipropriedade que estão sendo desenvolvidos, estão em operação ou em desenvolvimento ou em construção no país, que é um pouco diferente disso. É um hotel onde você pega o seu quarto, você tem um quarto de hotel, e esse quarto de hotel ele é dividido em até 52 frações, e é 52 porque na teoria é o número de semanas, apesar de a gente ter 53, mas uma fica de manutenção.
Então você divide em 52 frações, onde você não compra, na verdade, o quarto de hotel. Você compra uma semana. E depende do sistema, esse ano você vai ter a 4ª semana de maio, o ano que vem vai ser a 1ª de setembro, o outro ano vai ser a 3ª de junho. Então, depende do sistema do hotel, você tem um rodízio. Em geral, não se vende uma cota, não vende uma semana, vende-se 2 ou 4 semanas. Então, o quarto, em vez de ser dividido em 52, é dividido em 26 ou em 13, né? Ou em 13 cotas, em 13 frações. Tá? E você, na verdade, você é proprietário, você recebe uma matrícula daquilo. Você é proprietário de uma fração do imóvel. Tá? Esse é algo que está acontecendo, está tendo bastante procura aqui no Brasil. Ainda não é algo onde a Accor entrou, a gente está avaliando se a gente vai fazer alguma coisa nesse sentido ou não, mas é algo que vem se desenvolvendo bastante no turismo, e em especial não, né? Em 100% dos hotéis é hotéis de lazer. A pessoa gosta de falar que comprou um flat. Ela fala, eu comprei um hotel, comprei um flat, comprei uma cota de hotel. E é isso. Ela tem direito a usar uma semana, 2 semanas ou 4 semanas no hotel que ela comprou, no hotel que ela comprou a cota. Esse em inglês é o timeshare. O timeshare é quase o timeshare, porque o timeshare, na verdade, o timeshare é uma venda de diárias antecipadas. Você tem o direito de uso por determinado período. Ele está mais próximo do fractional, que é você vender um pedaço daquele hotel, daquela unidade. Então você realmente é dono daquele pedacinho de quarto. É isso. E tem uma legislação específica sobre isso e tal. Então, isso foi bastante pacificado aqui no Brasil. Ivan? Vocês estão falando bastante sobre agora o funcionamento, né? O empreendimento concluído, bem executado, e tem que ter um funcionamento perfeito e conservação. Então, eu queria saber se na fase de engenharia, né, quando começa a estruturar o empreendimento, vocês adotam algum processo em que envolva o projeto, a execução, a operação e a manutenção. Quer dizer, se na fase de engenharia você já pensa em todos os níveis de desenvolvimento do empreendimento, e se depois vocês têm um acompanhamento também com base no projeto que foi originalmente desenvolvido pela sua entidade. É uma boa pergunta também, e sim, né? Quando se inicia um projeto dentro da Accor, o que mais a gente avalia é se aquilo que a gente está fazendo, que a equipe técnica está fazendo, é como vai ser na operação. Porque dependendo, um simples erro na arquitetura, ou a escolha de um material não adequado, isso vai custar na operação, isso vai custar mais funcionários, isso vai custar... Então a gente vem trabalhando nas soluções de energia, para ter menores custos de energia elétrica, nas soluções de reuso de água, de tudo. Sei que todo mundo está fazendo, mas a gente está fazendo também. Nas soluções tanto de parte de internet, de tudo que você pode imaginar, a gente vem buscando algo sempre na linha de ter menos pessoas operando o hotel ou ter menos custo de operação. Então a gente vem trabalhando nessa linha. Tá? E o que a gente tem também já na operação do hotel, né? Então todo esse cuidado é feito que eu comentei, é feito durante a fase de projeto, a fase de execução desse projeto, mas na operação do hotel também a gente tem o que a gente chama de plano de manutenção preventiva. Todo ano é feito um relatório onde vai um técnico, uma equipe de arquitetos, vai visitar o hotel inteiro, faz um relatório fotográfico do hotel, visita tudo que você pode imaginar de estrutura de um hotel, visita casa de bombas, gerador, parte de antenas, pede toda a documentação, se tem o documento de descarga de raio, se tem a limpeza da caixa d'água, se tem laudo de potabilidade. Então,
tudo isso é feito, né? Então esse relatório PMP é feito anualmente para justamente medir se esse hotel está sendo bem conservado ou não. E esse relatório a gente leva tão a sério que ele tem uma pontuação, esse relatório, então tem um percentual, né? Então, esse ano o relatório teve 95% de acerto, 93% de acerto. Isso vai influenciar no plano de metas do gerente do hotel. Então, o gerente do hotel ele é premiado ou não de acordo com como ele está mantendo o ativo hotel. Tá? A gente leva muito a sério isso. Ô, Rômulo, como você vê, assim, em termos de investimento, uma projeção vamos dizer, por tipologia de hotel nos próximos anos, assim? E eu acho que isso está ligado um pouco com esses índices que você falou do Brasil, em relação a outros países do mundo, né? Então, qual é a projeção? Nós temos mais deficiência no nosso parque de hotéis para esse mercado de corporativo, ou para resorts, ou para hotéis de lazer menor? Como que você enxerga isso? Eu acho que a gente continua tendo uma deficiência de hotéis em todos os setores, né? Porque uma coisa que eu também não comentei no speech inicial é que durante todo esse tempo que a gente não desenvolveu a quantidade de hotéis que a gente gostaria de ter desenvolvido, o desenvolvimento de hotéis não ocorreu tão grande, não foi de forma tão acelerada. E durante a pandemia, onde muita gente pegou dinheiro em caixa, às vezes para pagar folha de pagamento, às vezes para pagar despesas correntes, não conseguiu fazer a manutenção de forma adequada do hotel, a realidade que acontece com a hotelaria atual é que, além de não ter criado um novo parque hoteleiro, os hotéis não terem sido criados novos hotéis, o parque hoteleiro, de certa forma, para quem não conseguiu trabalhar, não conseguiu segurar os recursos durante a pandemia, também o hotel acaba ficando desatualizado. Então hoje a gente está tendo um parque hoteleiro que precisa de reforma, né? As reformas vêm sendo feitas, né? A gente agradece muito, eu sei que está em discussão nesse momento, mas o setor hoteleiro foi bastante beneficiado, só que precisa de continuar esse benefício, que é o benefício da PERSE. PERSE é um programa do governo onde a gente tem alguns impostos federais que a gente tem a isenção, né? Ou alíquota zero, na verdade, não isenção, mas alíquota zero, e isso tem ajudado a compor o fundo de reserva dos hotéis para que eles voltem a estar atualizados, né? A gente ainda não, a maioria dos hotéis ainda não conseguiu fazer isso, então por isso que é importante manter o benefício do PERS para que os hotéis continuem a sofrer o processo de manutenção, mas o ponto é que a gente tem necessidade de construção de novos hotéis em todos os setores, seja no lazer, seja no corporativo, e eu acredito assim que as capitais hoje precisem de novos hotéis, né? A gente passou um tempo, 2017, 2018, olhando as capitais, quase todas as capitais, e a gente olhava com um certo receio, que parecia que todos os hotéis, e a gente passou por um período de super oferta em cidades como Belo Horizonte, um receio muito grande em Manaus, em Goiânia, são capitais que passaram por um processo de super oferta momentâneo, mas hoje a gente já volta a olhar esses destinos como destinos onde cabem novas operações hoteleiras, tá? Nas capitais. São Paulo e Rio de Janeiro também. Rio de Janeiro, se falar assim, construir um novo hotel em Rio de Janeiro é um palavrão. Hoje a gente já vê, voltando para a mesa, projetos no Rio de Janeiro, em São Paulo também. Em São Paulo um pouco mais complicado, a gente vai ter que fazer talvez hotéis em locais não tão óbvios, mas isso devido ao custo de terreno. O custo de terreno influencia bastante no valor do investimento, então algumas vezes acaba se tornando inviável, mas a gente vê com um grande motor de desenvolvimento, pelo menos no próximo ano,
as cidades secundárias e terciárias, né? Cidades com 80, 100 mil habitantes, onde ainda a gente não tem uma hotelaria internacional, onde a gente não tem uma hotelaria de rede, e que a gente vê como oportunidade para novos hotéis, muito voltado para o mercado corporativo. Tá? Bom, a gente pode ficar aqui o dia todo, né, batendo papo, enfim, mas ainda nós temos alguns minutinhos para continuar esse debate sobre aí o setor de hotéis. E então vou pedir para o Ivan fazer uma pergunta, depois a Miriana com uma última pergunta e eu mais uma. 3 perguntas mais rápidas, a nossa pergunta com mais rápidas respostas. Uma curiosidade, né? Eu fiz a pergunta sobre esses processos e eu tenho visto que uma tendência mundial é de usar processos em projetos de engenharia que ocupam todas essas fases da construção. Do projeto, a execução, a operação, manutenção e chego até na demolição do empreendimento. E o governo está regulamentando o processo BIM. Então, eu gostaria de saber se a rede hoteleira usa processo BIM ou se é uma coisa ainda desconhecida no setor. Olha, eu como não sou da área de engenharia, eu ouço falar lá, tá? Quando a gente está dentro do processo, eles falam muito do processo BIM, mas eu não saberia detalhar exatamente a quantidade, mas estão usando. Era o que eu queria escutar. Isso assim. Obrigado. Tá vendo? É uma pergunta muito boa, porque o BIM e o Ivan é um estudioso do BIM. É o nosso homem BIM, Instituto de Engenharia. Está sempre fazendo andar. A minha pergunta também, acho que vai ser rápida a resposta. Quais são as fontes de investimento para o hotel ficar em pé? Hoje, esse é um dos gargalos. Por que aquele número de quartos por mil habitante no Brasil é tão baixo ainda? A gente hoje tem poucas fontes de financiamento no Brasil, né? A gente tem no Nordeste, talvez a gente tenha uma boa fonte de financiamento, que é o Banco do Nordeste, mas a gente tem um bom relacionamento com eles. A gente sempre aperta para que as taxas sejam melhores, as garantias sejam menores. Tal. Então, hoje ainda, tirando o Nordeste, que tem a facilidade de um Banco do Nordeste, aí a parte do Norte também, que tem BASA também, que tem boas linhas de financiamento, mas no restante do país a gente não tem acesso a um crédito de forma tão fácil. Assim. E tem 2 grandes problemas aí, né? O problema, a taxa talvez não seja nem um dos maiores problemas. O problema sempre maior é em garantias, né? Então, quando você busca as garantias, né? Muitas vezes garantias reais que pedem, fica mais difícil de conseguir. Então, se a gente depender de bancos de fomento, fica um pouco mais complicado. Na operação, até que eles conseguem ajudar mais na operação, não na construção do hotel. Tá? Então, as fontes de financiamento que vem acontecendo é um investimento onde um grupo de investidores locais se reúne para fazer. Em geral, são pessoas com capital que estão diversificando investimento, então já são proprietários que atuam em outros ramos, que decidem fazer investimento na hotelaria. Tá? Ou já são parceiros da Accor e estão continuando a expansão dos seus hotéis. Geralmente é isso. Tá? Ô, Rômulo, então assim, para a gente finalizar esse debate, eu vou fazer uma pergunta, eu sei que você gosta, né? Eu também, né? Mas para finalizar, eu acho a pergunta mais importante desse debate nosso. Lá vem. Como que está a qualidade e a expansão da oferta de vinhos nos hotéis? Aí você tocou num ponto bastante importante. A Miriana, eu sei que gosta de tempranilho, o negócio dela é tempranilho. Muito bem, muito bem. Sabe que
o consumo tem aumentado. Eu vou falar de novo essa palavra, parece até que eu estou usando isso de uma forma usando demais essa expressão. Mas o que a gente sente no Brasil, em especial, é uma democratização do vinho também. Assim. Os hotéis, antes assim, não era... Você deixava lá à disposição cervejas e muito mais cervejas e tal, e estava ok. Hoje você tem que deixar disponível um vinho, ainda que seja em destinos secundários, terciários, em todo local você tem o consumo de vinho cada vez mais aumentado. Assim. Seja, a pessoa fala, mas o usuário de bis toma vinho? Toma. Bom, eu sou usuário de bis, tá, gente? Então, eu tomo vinho, eu uso bis, eu me hospedo em bis na cidade, sabe? Então, toma vinho sim. Sabe? Então, tem aumentado. Eu acho que a gente ainda tem um problema de distribuição ainda para ser... nem todos os locais têm acesso a vinhos de qualidade. Às vezes a gente tem falta de distribuidores e tal. Então, isso complica um pouco na cadeia. Mas público, eu acho que quanto mais você deixar isso à disposição e ter mais rótulos e mais disponibilidade disso, o público vai ter boa aceitação. Você armazena como? No quarto? Fica fora do frigobar? Ou fica como? Porque a temperatura do vinho é diferente da cerveja. Isso é para consumo no bar do hotel ou no lobby do hotel. Tá? A gente sempre deixa isso. Porque o Ibis, né, isso é um ponto importante do Ibis. O Ibis ele tem uma geladeira no quarto, mas ele não é o frigobar abastecido. A pessoa tem, ela tem lá no lobby da recepção, ela tem à disposição dela o que ela quiser lá, tem alguns itens, tem bebidas, e ela leva para o quarto. Compra e vai beber no quarto? É isso. Então, o importante da arquitetura que a gente tem feito, talvez nos últimos 7, 8 anos na hotelaria, que é um ponto importante aqui para falar da arquitetura, é que a gente tem feito os hotéis com mais espaços abertos, mais open spaces. Então, eu vou fazer o link com a história do vinho, porque a gente estava falando aqui agora de pegar o vinho e consumir no quarto, né? A pessoa desce no lobby, pega um vinho e vai consumir no quarto. Ela hoje não sempre foi, mas talvez quando você deixa mais espaços abertos, onde você tem o balcão da recepção, com o lobby, com cadeiras, com um ambiente agradável, com um restaurante, tal, com movimento, com vida, a pessoa se sente mais à vontade para sentar lá e tomar um vinho, mesmo que esteja sozinho. Sabe? Não precisa subir para o quarto, pode ficar lá. Antes os hotéis eram feitos, bom, aqui é o lobby, aqui passou essa porta é o restaurante, lá no fundo fecha uma porta é o business center que existia antes, ali é a área de eventos, era tudo fechado, tudo salas com barreiras. Hoje é tudo aberto, então tá no mesmo espaço, tá restaurante, lobby, café, recepção, business center, parte de que a gente não chama mais de business center, mas de a pessoa quer trabalhar numa estação de trabalho, tem um acesso ao computador, tá lá, então tá tudo no mesmo ambiente. A pessoa que desce no lobby da recepção para eventualmente pegar um vinho e falar, quer saber, eu vou ficar tomando aqui para ver o movimento, ver a coisa acontecendo. Sabe? Então a arquitetura é primordial para isso, para incentivar inclusive o consumo do vinho. Obrigado, Romo. Então, em nome aqui do Instituto de Engenharia e da Convisão CNC, Central de Notícias da Construção, eu, Regis Guelen Oliveira, quero agradecer, em primeiro lugar, aqui o Rômulo Silva, diretor de desenvolvimento de franquias do Grupo Accor, pela presença aqui, pela sua oportunidade desse debate, a Miriana Marques, a vice-presidente de Administração e Finanças do Instituto de Engenharia, e ao Ivan Weiteli, vice-presidente de Atividades Técnicas aqui do Instituto. Muito obrigado a todos aí. Agradeço muito o convite e essa conversa foi sede, viu, Regis? Então, como nós falamos de vinho, né, e esse, né, o nosso ouvinte de podcast aí, de videocast, ele não sabe, mas nós estamos no final do dia, né, nós temos aqui um happy hour pela frente, difícil, né, vamos ter que abrir um vinho, né,
nesse final de tarde aqui em São Paulo. Trânsito, vamos dar um tempinho por aqui, né? E eu, para finalizar, gostaria de anunciar que esse programa faz parte também de um programa de debates, uma série de debates que nós estamos promovendo nas próximas semanas e que vai culminar em junho, de 17 a 23 de junho, com a edição de um grande evento no Instituto de Engenharia, que vai ser a Semana da Engenharia. Então, muito obrigado a todos e até o próximo programa. Não perca o próximo podcast Visão da Engenharia.